Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, fiquei sabendo que você tem algo a compartilhar com a gente nesse vídeo. Quase nunca você tem coisas para compartilhar. Mentira! Vamos falar sobre o meu pós-Mystic Fair, que eu acho que passei por um processo bem interessante, vai ser muito legal dividir isso. Bom, acho que já na sua fala inicial tem algo interessante. Processo. Todos nós passamos por processos, né? Montanhas russas e, pô, uma hora tá ali, outra hora para. Às vezes, literalmente, né? Pra quem tem medo de altura. Passar uma montanha russa, como é o meu caso. É um processo. É um baita do processo. Queria ouvir, então, o que acontece, o que aconteceu nessas reflexões pós-Mystic Fair e como é que nós aqui que estamos do lado de fora podemos aproveitar isso. Esse ano, a gente está em 2022, a Mystic Fair aconteceu agora em dezembro de 2022. Esse ano a gente fez uma coisa diferente do que fez ano passado. Verdade. Ano passado a gente montou um estúdio no nosso stand e ficou entrevistando as pessoas e de vez em quando a gente saía ali, falava com a galera. Mas esse ano a gente abriu o stand inteiro, o stand não tinha parede. A gente criou tipo um mini auditório pra galera poder ficar ali com a gente. A gente palestrou durante todo o fim de semana. Foi. Inclusive a minha voz nem tá tão boa ainda por causa disso. Porque ao longo da semana você ainda deu entrevista. Exato. Então olha só. A gente passou então um momento ali de Mystic Fair de muita euforia. Verdade. Porque a gente teve na sexta-noite um encontro com o grupo de padrinhos e madrinhas. No sábado e no domingo, a gente passou os 2 dias recebendo muito amor, muito carinho de fãs do canal e também das pessoas que estavam lá na feira, palestrantes, né? Pessoas que têm já também os seus nomes, vamos dizer assim, dentro desse meio místico, esotérico, e que vieram também falar com a gente com muito carinho pelo nosso trabalho. Então foi um momento de receber muito amor, de muitas trocas. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Pô, eu e o Bruno, a gente palestrou nos 2 maiores auditórios da Mystic Fair, e os 2 auditórios lotaram. O pessoal fechou a porta para não entrar mais ninguém, porque já tinha gente sentando no chão. Verdade. Então, assim, foi um baita de um reconhecimento do nosso trabalho, que é muito importante. Então, esses momentos, esses 2 dias, e como seres humanos que somos, ficamos muito eufóricos com tudo isso, né? É um momento ali que a gente estava super feliz. E aí acabou a Mystic Fair no domingo, a gente ainda fez um happy hour do canal, né, com o pessoal que tava lá, a gente foi conversar, tomar uma cerveja todo mundo junto. Passamos um tempo. Um tempo ainda, ficamos até quase de madrugada lá com a galera. Então assim, foi super puxado. Na segunda-feira, eu já acordei de manhã e já tinha reunião do meu trabalho. Pra quem não sabe, além do canal, eu ainda trabalho numa empresa. E aí, de manhã, eu já tinha que estar de pé, de manhã cedo, e foi passando a segunda-feira. Então, assim, eu não tive muito tempo na segunda-feira pra processar nada. Então, a segunda-feira eu ainda tava na energia da euforia. Nem o cansaço, né? Nem o cansaço. Na terça, eu tive de novo que ir pro escritório. Eu trabalho basicamente remoto, mas esses 2 dias eu tive que ir. E à noite eu ainda dei uma palestra numa loja maçônica. Palestra do quê? Sobre a roda do ano, solstícios e equinócios, que tem tudo a ver ali com os rituais maçônicos. Eu ainda dei essa palestra na terça, a voz estava indo pro brejo, mas até aí, até a sexta-noite, até a hora de dormir, eu ainda estava nesse estado... Terça, né? Na terça-noite, até a hora de dormir, eu ainda estava nesse estágio meio de euforia. Eu dormi muito pouco, de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda para terça. E aí, dormi super pouco, mas estava me sentindo super bem. Chegou na quarta de manhã, aí eu fiquei em casa, e aí bateu o cansaço. Então foi a primeira coisa que aconteceu, bateu o cansaço. Acumuladaço. Acumuladaço de todos esses dias, dessa pegada de dormir. Então assim, eu me senti mais cansado. E aí começou a passar o efeito da adrenalina, da euforia. Então olha que louco que acontece, a gente já falou bastante disso aqui no canal. O quanto a gente vai, quando vai para um extremo, a gente tem que de alguma forma compensar. Então a gente estava vivendo um extremo e de repente esse extremo começou a cair, e ele tende para ir para outro lado até ele compensar. A gente falou disso nos nossos vídeos de hermetismo, a questão do pêndulo, né, do ritmo, que às vezes você vai muito para um lado e tem que compensar. E aí eu comecei a sentir essa compensação. E aí na quarta-feira começou a bater durante o dia uma tristezinha. E aí o que começou a pegar, para a galera entender? Começou a pegar
uma tentativa minha de elaborar tudo o que tinha acontecido. E óbvio que na hora que a gente começa a elaborar essas coisas, vem muitos questionamentos. Porque a hora que acabou a adrenalina, acabou a euforia, você está indo por outro lado. E esses questionamentos, eu vou dar alguns exemplos, mas esses questionamentos são muito engraçados. Porque eles começam a aparecer e normalmente muitas das respostas para esses questionamentos são óbvias. Do tipo assim, você tá triste? Não fica triste. Pô, você tá com depressão, você precisa se animar. Obrigado, eu sei que eu preciso me animar, mas você não consegue. Você sabe o que você precisa, mas naquele momento você precisa digerir aquilo. Você precisa elaborar aquilo. E aí eu precisei luto. O luto, exatamente. Aí eu precisei na quarta-feira passar por esse processo. Então o que eu tava me questionando? Coisas do tipo assim, pô, a gente aqui no canal tem uma preocupação muito grande de provocar vocês a pensarem. A gente brinca aqui várias vezes de que, olha, não acredita em tudo que a gente fala. Tem aqui como uma fonte e vai atrás dos conhecimentos que você quer. Por isso que chama Conhecimentos da Humanidade. Né? A gente deu esse nome tão genérico, tão geral, para justamente a gente poder falar de muita coisa aqui e também poder fazer vocês refletirem sobre esse monte de coisa. Só que quando a gente estava ali, o carinho das pessoas, o amor das pessoas, a admiração das pessoas, que é muito gostoso, ao mesmo tempo é algo que traz um sentimento de responsabilidade muito grande. De olhar e falar, caramba, o que eu falo afeta diretamente essas pessoas. A gente tá falando com uma câmera aqui agora. Vocês estão aí do outro lado, mas essa troca, às vezes, que um ator de teatro tem com o público, a gente não tem. Então, quando a gente tem esses momentos, a gente tem um momento de ver na prática o que a gente faz. E quando eu falo ver na prática, é ver o que a gente transformou a vida da pessoa. Tiveram pessoas lá que falaram, eu larguei tudo pra viver de não sei o quê, vocês mudaram minha vida porque eu comecei a ver as coisas de outro jeito, eu saí da religião que eu tava porque eu percebi que eu tava escravizado e agora eu tô abrindo minha cabeça. Aí você fala, caraca, eu fiz isso. Isso me fez lembrar... Eu fiz isso no sentido de assim, eu acendi a luz do farol. E aí você chegou no seu porto. Que aí o mérito de chegar no porto que você quer é o seu, né? A gente brincou até isso lá na Mystic Fair, que a gente é só um farol que fica fazendo com que vocês não encalhem em alguma coisa e fiquem presos nela e que vocês consigam chegar a salvos no porto que vocês escolherem. Então essa responsabilidade que você está falando não é necessariamente uma responsabilidade emocional. Às vezes é. Tá. Às vezes pode ser. Porque a gente percebe ali que tem umas pessoas que têm uma ligação emocional de verdade. Vamos pegar nossos padrinhos, nossas madrinhas. Verdade. A gente tem uma ligação emocional com eles. A gente fala com eles o tempo todo. Os participativos ali, a gente vira um amigo. Muitos deles fora de São Paulo. Agora estavam aqui essa semana. A gente conversou, encontrou, almoçou. Sim. Então a gente traz pra dentro da família mesmo essa história. Então acho que também tem um emocional. Mas muito de vocês que estão assistindo a gente não sabe qual é o impacto que a gente causa na vida de vocês. E quando eu tava digerindo isso já na quarta-feira, eu lembrei de um caso que aconteceu que foi muito, muito emblemático pra mim. Eu tinha uns 20 e poucos anos, 24, 25 anos, já tinha me formado fazia alguns anos, e eu tava indo pra Santos e eu peguei o metrô. E eu encontrei no metrô, sentou do meu lado, uma menina que tinha estudado comigo na faculdade. E ela sentou do meu lado, a gente tava conversando, e aí ela falou que tinha virado vegetariana. E eu falei, que legal, bacana. E ela falou, mas eu ainda continuo comendo peixe. E aí, muito na inocência, eu falei pra ela, mas peixe também é bicho, peixe também deve ter. Mas falei assim, meio que zoando, sabe aquela coisa... Hoje, que árvore que dá o peixe. Desculpa, né, veganos e veganistas, e vegetarianos, mas eu já fui essa pessoa que ficava dando uma cutucada na galera. Foi um jeito de cutucar ela. E eu achei que ia ter uma resposta do tipo assim, mas eu não quero largar o peixe, Beleza, eu falei isso pra ela, ela não respondeu nada. A gente não se viu mais durante muito tempo e depois eu a encontrei. Ela também era de Santos, por coincidência. Encontrei ela em Santos, num outro lugar. E ela tava conversando comigo, ela falou, sabe aquele dia que a gente tava conversando no metrô? Fiquei pensando muito no que você falou e eu nunca mais comi peixe. E eu falei, caraca, eu tava brincando, eu tava dando uma provocada e a pessoa realmente pensou naquilo e trouxe aquilo pra vida dela. Ali caiu uma ficha, assim, sabe, um dia a grande ficha vai cair, ali caiu na minha cabeça, do tipo, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Sim. Porque eu sempre fui um bom comunicador. Desde criança, eu era escolhido sempre para ser o cara que ia apresentar os trabalhos. Eu acho que eu já contei isso no canal, na faculdade, a galera do meu grupo falou assim, Léo, você não precisa fazer nada, a gente vai fazer o trabalho inteiro, a gente só vai entregar na sua mão e você apresenta. Então eu estudava o trabalho, apresentava e a gente tirava 10, porque eu sempre apresentei muito bem. Então eu comecei a perceber o quanto que eu falo
influencia. Sim. E aqui, Bruno, eu e você, a gente tá com o megafone, que é o canal agora. Não é mais uma coisa só numa roda. Então eu comecei a me sentir responsável e sentir um peso dessa responsabilidade na quarta-feira à noite. E aí eu tive uma noite muito agitada, eu não tinha sonhado, porque eu não tinha dormido direito. De quarta pra quinta, uma noite muito... A gente fez live. A gente fez live na quarta-feira. E aí, a gente sempre tem um processo também de adrenalina na live, né? Nós dois, a gente sempre conversa disso. A gente demora algumas horas pra desligar depois da live. E aí eu tive uma noite muito agitada, com muitos sonhos. Falando tudo sobre isso. E na quinta-feira, galera, toda aquela euforia que eu experimentei durante 4, 5 dias, na quinta-feira bateu assim uma deprê. E aí veio tudo junto na quinta-feira. Então na quinta-feira veio o cansaço físico, que aí arreou mesmo. E aí veio essa depressão mesmo, no sentido não clínico, mas no sentido... depressão. Isso, de depressão, de cair mesmo o humor lá pra baixo. E eu passei a quinta-feira inteira pensativo. Caramba. De tentar digerir, elaborar meus processos. Por que que eu tô me sentindo assim? O nosso trabalho é legal, é importante, mas será que eu... às vezes numa fala eu tô desviando uma pessoa do caminho dela? Será que eu tô entrando em assuntos muito íntimos das pessoas quando eu falo de religião e de espiritualidade? Caramba. E aí isso bateu na quinta-feira. E aí eu passei a quinta toda assim e hoje é sexta. Hoje é sexta. Aí o que aconteceu hoje? Eu fiquei digerindo e elaborando isso o dia inteiro para começar a trazer para mim as respostas que eu precisava. Eu não tenho... Porque talvez a resposta mais simples é: você não tem responsabilidade sobre o que o outro entende ou faz da vida dele. Não tenho, mas tenho. Eu não consigo não empatizar. Tá. Não é uma coisa tipo, foda-se, eu tô falando aqui, o que você quiser entender aí entende, faz o que você quiser da sua vida. Não consigo não empatizar. Por quê? Porque eu sei que do outro lado tem seres humanos com seus problemas. Muito do que a gente ouviu na Mystic Fair. Cara, vocês me salvaram na pandemia. Vocês foram meu farol na pandemia, minha boia de salvação. Se não fossem vocês na pandemia, eu não sei o que teria acontecido. E aí você começa a trazer isso e falar, tem uma função que deixa de ser só informativa e passa a ser uma função emocional e social também. E aí ficou esse peso, né? E aí hoje de manhã, sem eu pedir, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu cuidei dessa pessoa e da irmã dessa pessoa durante um período muito difícil da vida delas. Elas estavam desesperadas, elas procuraram a gente. O pessoal lá do Instagram passou pra mim, eu entrei em contato com elas e eu comecei a acompanhar o processo delas. E foi um processo muito transformador. De alguém que já estava desenganado com relação a questões que eu não quero entrar aqui, porque são questões da pessoa. Mas existenciais importantes. Isso, né? A ponto de não ter mais o que a medicina fazer. E eu sempre com a responsabilidade, continua com o médico, continua com a medicina, continua se tratando, continua se cuidando, mas fui percebendo que ali tinha algumas questões que não estavam sendo trabalhadas, que eram muito mais profundas e que eram os gatilhos daquilo. E hoje de manhã, sem eu pedir, sem nada, essa pessoa me deu já tem um tempo, né, que eu não falo com elas. Uma dessas duas irmãs me mandou uma mensagem falando do quanto elas estão bem e contando o quanto aquele processo transformou a vida delas, o quanto elas se transformaram, me contou o que cada uma estava fazendo, são 3 irmãs, e eu fiquei muito emocionado. Até gravei um áudio com a voz embargada na hora para agradecer, porque parece que foi um ato de sincronicidade do universo, de falando assim, você precisava passar pela elaboração, pela digestão de tudo isso, porque você precisa subir um degrau de consciência com relação a esses assuntos. Entender quem é você, o que você representa para muitas pessoas. E ao mesmo tempo vem essa coroação de falar, tá vendo? Olha o resultado que traz. Talvez a gente não consiga controlar todos os resultados do que a gente pratica. Talvez algumas pessoas aqui no canal tenham ouvido alguma coisa que a gente falou, tenham ficado bravas, tenham se sentido atingidas em suas crenças, mas o nosso papel aqui é fazer vocês pensarem um pouco, refletirem um pouco, mesmo numa crença que já está tão arraigada, até para vocês se libertarem um pouco daquilo, olharem coisas fora que sejam diferentes e até para, de repente, validar aquilo mesmo que você acredita. É um trabalho que sempre foi feito por nós dois com muito amor, com muito carinho. A gente tenta não errar, porque a gente sabe da importância do que a gente comunica, mas no fundo a gente também é humano, né? A gente também tem nossos momentos de parar, de refletir, de digerir. E esse é um dos motivos da gente nunca se colocar aqui como mestre, como guru.
Porque eu quero poder errar, eu quero poder ser humano, eu quero poder contar pra vocês as besteiras, as cagadas que eu já fiz na vida, como eu já contei um monte de vídeo aqui do canal, porque eu quero que vocês entendam que nós todos aqui, então a gente tá crescendo junto, a gente tá aprendendo junto. Eu tenho certeza que até o dia que eu vou morrer, e que eu morrer, sei lá, daqui a uns 40 anos, se tudo der certo, eu ainda vou estar em construção e desconstrução. Eu não quero morrer falando assim, aprendi tudo que eu tinha pra aprender. Eu quero morrer falando, cara, eu aprendi o máximo que eu consegui. E se tiver uma continuação, quero continuar melhorando, quero continuar aprendendo. Então, esse lado da gente é um lado importante também, que eu acho bacana. E aí o Bruno vem me provocando muito para eu dividir essas coisas com vocês. Eu tenho uma dificuldade de trazer, porque às vezes eu esqueço das coisas. Mas como esse negócio está muito fresco, aconteceu agora, esses dias, e hoje é um dia que veio para trazer essa coroação de manhã, isso nem estava planejado, né? O Bruno nem estava sabendo disso que aconteceu hoje, mas acho que já deu uma... Eu já sinto que a minha consciência tá diferente com relação a isso. Legal, né? Espetacular. Sejam humanos, se permita experienciar, se permita o erro, busquem vários faróis, contem com a gente, um beijo no seu coração e até a próxima. Esfirras.